Projeto Fragmentos, novela número 21, Bravo, escrita por Janete Claire e Gilberto Braga, exibida no horário das 19 horas entre os anos de 1975 e 1976. Essa é uma novela que eu não tenho a menor relação afetiva, porque apesar de, à época, eu era muito criança, eu já assisti novelas, eu nunca assisti Bravo. Eu nunca sequer havia ouvido falar de Bravo. Era uma novela absolutamente obscura para mim, né? E também não era uma novela que aparecia muito no video show, né? A gente não era uma novela muito celebrada. Notadamente, a gente sabe que não foi uma novela que fez muito sucesso. Bravo tem toda uma história por trás, né? Principalmente com relação à autoria da novela. É a única novela de Janete Claire no horário das 19 horas da Globo. E isso só aconteceu porque a Janete, de certa forma, foi, entre aspas, rebaixada para o horário das 7. É que em 1975 a Globo estava completando 10 anos de existência. E ela pretendia renovar as suas novelas do horário das 8, que vinham sendo muito criticadas pelo excesso de fantasia, né? Principalmente por parte da autora Janete Claire. Em contrapartida, no horário das 10, a Globo tinha Dias Gomes, com novelas mais realistas. A intenção da emissora, então, era trazer mais realismo ao horário das 8 horas. Para isso, Dias Gomes, então, foi convocado a escrever uma novela para as 8 da noite, enquanto Janete Claire era, entre aspas, rebaixada para o horário das 7 e foi então escrever a novela Bravo, que estreou em junho de 1975. Enquanto isso, seu marido, Dias Gomes, estava preparando a novela das 8, que era Roque Santeiro. A questão é que Roque Santeiro foi censurada pela ditadura do regime militar na noite de sua estreia, lá em agosto de 1975, quando o Bravo já estava no ar há pelo menos mais de um mês. A Janete então se ofereceu para escrever uma novela às pressas para substituir Roque Santeiro. E enquanto isso, a emissora então colocou uma reprise de Selva de Pedra no horário das 8, para que Janete, então, usando a mesma equipe de Roque Santeiro, começasse a preparar a novela substituta, que foi Pecado Capital, que acabou se tornando um dos grandes sucessos da Janete, né? Só que para sair de Bravo, Janete precisava colocar um substituto. Foi então que ela colocou Gilberto Braga, que era o seu pupilo, ainda inexperiente. O Gilberto havia tido apenas uma experiência no horário das 7, né, em 1974, com Corrida do Ouro, uma novela que ele escreveu com Lauro César Muniz. Depois ele havia escrito 2 novelas para o horário das 6. Helena, exibida um pouco antes de Bravo, e Senhora, que acabou sendo exibida enquanto Bravo estava no ar. A Janete escreveu 105 capítulos de Bravo e o Gilberto Braga ficou responsável por escrever o restante da novela, né? A novela teve quase 200 capítulos, considerada uma novela longa para o horário das 7, né? É que a novela também foi espichada, porque a substituta, que era Anjo Mal, de Cassiano Gabus Mendes, teve a sua produção atrasada e o Gilberto teve que espichar Bravo para que Anjo Mal pudesse estrear com mais folga. A intenção de Janete Claire com Bravo era promover a música clássica. O protagonista da trama era o maestro Clóvis de Lorenzo, vivido pelo ator Carlos Alberto. O Clóvis ele vivia em crise existencial, ele não se achava um grande maestro como ele era conhecido, e sua intenção era compor uma sinfonia que fosse a sua grande obra-prima. Nisso ele conhece a Cristina, personagem de Araciba Labanian, que é uma moça que chega do interior para trabalhar no Rio de Janeiro, e o Clóvis se apaixona por aquela mulher de modo simples, ela mesma não sabe quem é Clóvis de Lorenzo, e os dois acabam apaixonados, acabam se casando, porém toda a crise existencial
de Clóvis de Lorenzo é o que seria a mola propulsora da trama, né? Porque aí eles passam também por uma crise no casamento, se separam, o Clóvis some da vida de todo mundo, se isola, viaja, vai para São Paulo, passa a usar outras identidades e vê de uma forma mais simples, até que ele resolve voltar com inspiração e preparado para compor a sua obra-prima. Essa é a trama central de Bravo. Muito legal também dentro da novela, dentro dessa proposta da promoção da música clássica, foi exibir concertos reais, concertos que aconteceram de verdade em salas de espetáculo, em teatros, e não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. Houve concertos em Porto Alegre, em Curitiba, na minha cidade, Joinville, no Recife. Inclusive, a última cena da novela, do último capítulo, é um grande concerto lá no Recife, né? Na biografia do Gilberto Braga, o Balzac da Globo, escrita pelo Arthur Chechel e pelo Maurício Sticer, livro que, aliás, eu revisei, Gilberto confessou que não gostava de Bravo, detestava a novela. Ele apenas nunca expôs isso para não magoar Jeanette Claire, que era uma pessoa que ele gostava muito, né? Mas a própria Jeanette gostava da novela, mas ela tinha ciência de que a novela não alcançou o grande público, não foi um grande sucesso. Eu, no fundo, gostei do que vi, eu achei a novela interessante, mas percebi também que era uma novela que meio que destoava do que se fazia, do que a Globo sempre apresentou no horário das 7, né? Ela tinha ali uns lances de romantismo, tinha umas pitadas de humor, principalmente com os personagens de Arlete Salles e de Carlos Eduardo Dolabella, mas nada muito empolgante também. É, Gostei de algumas atuações, gostei de ver a Arlete Salles atuando, ela é sempre ótima, fazendo esse tipo de personagem, de mulher mais esfuziante, né? Gostei muito de ver Beth Mendes, aliás, belíssima Beth Mendes em cena. Gostei de Carlos Alberto, eu achei ele bastante correto dentro da interpretação. Achei que ele estava muito bem. Já a Araci Balabanian parece que ela acabou se especializando nesse tipo de personagem, né? Porque a Cristina de Bravo me lembra muito a Milena de Locomotivas, me lembra muito a Teca de Pecado Rasgado. Ainda bem que a partir dos anos 80 a Araci parou de ser escalada para esse tipo de personagem específico, né? Já com Maria Faz Favor de Coração Alado, acho que houve uma quebra ali na, nas escalações dela. Ela passou a ser escalada para outros tipos de perfis de personagens, o que é sempre muito bom. Gostei muito de ver também Grande Otelo, Cláudio Cavalcante, um pouquinho só de Norma Bloom, né? Ela havia saído de Senhora e um pouco antes de entrar para a próxima novela das 6, que foi Veja o Lua no Céu. Gostei de ver Daisy Lúcide, que a Daisy Lúcide é uma figura conhecida no Rio de Janeiro, porque ela tem um programa de rádio e tal, e ela fez poucas novelas. E ela voltou muitos anos depois, já idosa, em Paraíso Tropical e depois em Passione, com duas personagens bastante marcantes até, né? Outros atores que eu gostei muito de ver em cena foram Neuza Amaral, como uma mulher dura, uma vilã praticamente, que era Fabiana de Lorenzo. A gente vê um pouquinho dessa vilania nos primeiros capítulos e que nos últimos capítulos parece que ela, né, enlouquece, né? Essa vai ser a grande punição da vilã, enlouquecer. Também gostei de ver o ator Luiz de Lima, também bissexto em televisão, né? Um ator mais conhecido do teatro. Eu lembro dele na última participação dele na televisão, que foi na novela Esperança, e ele faleceu durante a novela Esperança, né? Por falar nisso, nos capítulos do meio a gente vê uma breve participação do ator Abel Pera como um advogado contratado pelo Clóvis de Lorenzo. O Abel Pera era tio da Marília Pera,
também fez muito pouco televisão, e o Abel Pereira faleceu durante essa sua breve participação na novela Bravo. Ele acabou substituído nessa participação do advogado por um personagem que era o filho dele, vivido pelo ator Hugo Sanches. Também gostei de ver Bibi Vogel, uma atriz que a gente tem pouco registro em televisão. Nós a vimos recentemente não, em janeiro, né? Nos fragmentos de Espelho Mágico, né? E ela aparece como uma enfermeira que cuida do Clóvis, também nos capítulos do meio de Bravo. É impossível falar de Bravo e não falar da sua trilha sonora. Já digo por quê. Primeiro vamos falar da trilha sonora nacional. Infelizmente, a gente não viu muitas músicas sendo executadas na trilha nacional da novela. Eu estou com um disco aqui. Os dois maiores sucessos da trilha nacional são as músicas Esse Tal de Rock and Roll e Agora Só Falta Você, do repertório da Rita Lee, do seu disco Fruto Proibido, de 1975, dois clássicos do repertório de Rita Lee, que eram temas da personagem jovem da Beth Mendes e que infelizmente a gente não conseguiu ouvir na novela. Mas tocou pelo menos Piccadilly Rock, o primeiro sucesso de Eduardo Dussek, que era tema do personagem Edu Ribas, do Carlos Eduardo Dolabella. Tocou também Dentro de Mim Mora o Anjo, da Sueli Costa. Acho que tocou outras músicas, né? Eu não sei se Sempre Cantando, do Moraes Moreira, tocou, vocês lembram? Vocês lembram de outras músicas da trilha nacional de Bravo que tocaram nesses fragmentos? Eu lembro de Piccadilly Rock, lembro de Dentro de Mim Mora um Anjo, não tenho mais lembrança. Curioso também é que a trilha internacional de Bravo não é composta por músicas pop, né, estrangeiras, e sim por música clássica. Então tem esse disco aqui que foi lançado no ano de 1965, só com temas clássicos e que foram de fato tocados dentro da novela. Logo no primeiro capítulo, o Clóvis de Lorenzo rege uma apresentação da Valsa das Flores de Tchaikovsky, que é uma música muito bonita, mas toca bastante coisa até, né? Toca Pompa e Circunstância do Elgar, no último capítulo. Deixa eu pesquisar aqui no site da dramaturgia quais são os outros temas e personagens que tocam na novela. A História de Três Amores, de Rachmaninoff, que toca para Clóvis e Cristina. Tem também a Terceira Sinfonia em Fá maior, terceiro movimento, de Brahms, tema de Fabiana, provavelmente naquelas cenas em que a Fabiana já tá louca no último capítulo. Toca também Concerto para Piano em Si bemol maior, de Tchaikovsky, para Lia e Maurício. A Valsa das Flores, de Tchaikovsky, para o Clóvis. E Canto do Cisne Negro, de Villa-Lobos, eu acho que também tocou dentro da novela. Enfim, é uma trilha muito bonita, eu adoro essa trilha, de vez em quando eu coloco ela para ouvir. E esse disco é uma beleza, né? Olha essa capa que linda. E vocês sabem que ao longo dos anos foram lançadas outras coletâneas de música clássica de Bravo, que tinham o título Bravo, mas que não tinham já mais nada a ver com a novela. Em 1977 foi lançado esse disco aqui, em 77. Depois, em 79, foi lançado esse aqui, que é o Bravo Volume 3. E por fim, em 1985, Bravo Especial. Também tudo com música clássica. São trilhas muito boas, eu gosto bastante. Bem, pessoal, eu não tenho muito mais o que falar sobre Bravo. Eu gostei do que vi.
Eu achei interessante, mas nada muito empolgante, nada que eu tenha achado sensacional, mas também não achei ruim, eu achei curioso. Eu acho que eu assisti esses fragmentos mais com curiosidade do que propriamente qualquer outra coisa. Sobre a trama, infelizmente, com esses 6 capítulos, a gente não consegue ter uma noção do que aconteceu dentro da trama. Mas eu percebi, por exemplo, que no último capítulo o Gilberto Braga usa um recurso que ele havia usado em Corrida do Ouro, né? Que é o mocinho da novela, ou um mocinho da novela, pegar o vilão que estava apontando alguém com a arma. Isso aconteceu entre os personagens do Cláudio Cavalcante, Maurício, que que ameaça o vilão vivido por José Augusto Branco, né? Que em Corrida do Ouro isso foi entre José Augusto Branco e a Renata Fronze, se eu não me engano. Bem, é isso, pessoal. Eu gostaria agora de saber de vocês o que vocês acharam desses fragmentos de Bravo, se vocês gostaram ou se não gostaram, do que gostaram ou do que não gostaram, deixem os seus comentários e assinem o canal, acionem a sinetinha e até o próximo mês com mais uma novela no projeto Fragmentos do Globoplay. Até lá!